pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos e que traz o bate-papo lá do almoço da Faria Lima aqui para você, telespectador da BMC News. Hoje nós estamos começando uma semana especial aqui no Você com Dinheiro. Nós preparamos uma semana repleta de mulheres, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Nós trouxemos uma semana repleta de gestoras para trazer o pensamento feminino também aqui para o Você com Dinheiro da BMC News. E hoje, para abrir essa semana mais do que especial, nós trouxemos aqui a Lígia Porchat, sócia da Athena Capital, para bater esse papo com a gente sobre investimentos, fundos de ações e renda fixa. Lígia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui hoje. Lígia, eu queria trazer alguns pontos aqui. A gente tem a brincadeira de trazer no programa informações para quebrar aquela caixinha do usual, do que é superficialmente discutido sobre o mercado financeiro, né? E uma questão que paira, especialmente sobre jovens investidores, é que o fundo não tem o que fazer no fundo de renda fixa. É muito fácil fazer gestão de renda fixa, você compra DI e fica parado. Por outro lado, a gente já trouxe aqui outros gestores, né? O Roger lá da Journey, por exemplo, comentando que, olha, renda variável é para quem gosta de contar história, renda fixa é para quem gosta de fazer conta. E aí, é muito diferente investir em renda fixa e renda variável? Olha, eu acho o mundo da renda fixa maravilhoso, mas é necessário muito cuidado, né, quando a gente investe em renda fixa, porque a gente pensa que não tem risco, é um risco muito mais baixo do que renda variável, mas a pergunta que a gente tem que se fazer é qual o risco que na renda fixa você está disposto a correr. Então é muito importante a gente saber analisar exatamente que riscos, né? Aí a gente tem diversas classes dentro da renda fixa é crédito privado. Então, a gente pode estar falando de correr risco de crédito ao emprestar dinheiro para uma empresa, risco de precificação a mercado, risco de operacional, riscos de concentração de carteiras. Então, são diversos riscos que é muito importante os investidores saberem que riscos que eles estão correndo para daí corretamente saber precificar o valor desses ativos, da dívida, se ela está adequada ao risco que a gente corre. Então, ela parece aparentemente mais sem graça do que a renda variável, mas na verdade é um mundo tão complexo quanto a renda variável. Eu fiz essa pergunta para você porque justamente, usualmente, historicamente, as assets se dividem, né? Você tem os especialistas em renda fixa, no limite, especialistas em títulos públicos, títulos privados, dentro de ações, cada uma das ações setoriais. E a Athena começou com uma história um pouco diferente. Vocês já tinham essa visão dentro do espectro renda fixa, renda variável diferente, né? Vocês já começaram com as duas classes de ativos. É verdade. Eu costumo dizer que eu não analiso renda fixa ou renda variável, eu analiso empresas. Eu sou apaixonada pela análise de empresas. E a gente faz uma abordagem muito profunda. Nós da Athena, nós temos uma análise que a gente chama bottom-up, que a gente vai, a partir da empresa, do micro, e a gente vai subindo, conhecendo a empresa, conhecendo o que ela faz, vendo o modelo de negócios, depois a gente vai para os concorrentes, para o setor, e só após isso que a gente vai fazer uma análise setorial, e mais macro, né? Mas, qual a pergunta que você fez mesmo? Justamente de como você começou com essa diferença, né? Exatamente. E a gente faz essa análise, essa abordagem muito profunda nas empresas, e após a gente fazer essa análise é que a gente decide se a gente quer emprestar dinheiro para as empresas, ou seja, partir para o crédito privado, ou se a gente quer virar sócio da empresa, colocando ela no fundo de ações. Mas uma coisa interessante também, Felipe, é que a gente enxerga uma sinergia muito grande quando a gente está analisando, seja para o equity ou para o crédito. Muitas vezes a gente vai analisar um concorrente de uma empresa. E aí surgem insights para a gente que nos levam a analisar para a renda fixa. Então, tem uma sinergia bastante grande analisar renda fixa e renda variável, que no fundo a gente está analisando fluxo de caixas, modelo de negócio, empresas, e depois a gente decide um instrumento que a gente vai querer investir, né? Você comentou, né, até costumo trazer essas perguntas para os gestores de ações, né, de top-down ou bottom-up, e
usualmente, quando você faz investimento em ações, isso transita em comitê, você tem as teses de investimento em ações, alcança preço-alvo, aí você defende a ação no comitê de investimentos. Mas quando a gente faz renda fixa, geralmente parece mais concessão de crédito no banco. Então chega o cliente, você olha as oportunidades de cessão de crédito e faz a seleção de conceder ou não crédito, nesse caso é comprar ou não o título. Quando vocês olham dívida na Athena, vocês olham mais nesse formato, recebe o cliente, faz a avaliação de crédito, ou vocês têm mais essa estrutura que mais semelhante a de ações, de montar comitê, leva para debate, tem as trincheiras da decisão de investimento? Em todas as empresas que a gente investe, a gente passa em comitê. E é interessante, o crédito, taxa, é a última coisa da nossa análise de comitê que a gente vai analisar. O primeiro é qual é a empresa, o que ela faz, qual é o modelo de negócio. E a gente modela todas as empresas, seja para análise de equity ou para análise de renda fixa. E todas elas passam em comitê. Então, uma vez a gente entendendo o modelo de negócio, fazendo principalmente projeções de fluxo de caixa, e aí é importante uma observação, a gente não empresta dinheiro baseado em garantia. Para a gente é muito importante que o próprio fluxo de caixa gerado pela companhia seja suficientemente bom para pagar as dívidas que ela tem, pelo menos a de curto prazo. Mas normalmente a gente prefere que as empresas sejam geradoras de caixa. Então, para a gente é muito importante sempre passar em comitê. E ao final do comitê, supondo que a empresa tenha passado, uma empresa, gostamos da empresa, queremos emprestar dinheiro para ela, vamos decidir quantidade, mas um passo anterior é qual é a taxa que a gente está vendo essa dívida ser negociada no mercado. Isso após a aprovação de crédito. Então, veja bem, a gente está falando de risco de crédito, a gente está confortável. Agora, a gente plota num gráfico para comparar se essa empresa está adequada dentro daquele rating que a gente entende que ela tenha, se ela está adequada à taxa. Então, vamos supor, essa empresa tem uma dívida que tem uma duration de 2 anos, CDI mais 2. Um risco de crédito X. A gente pega risco de crédito similares e compara se esse CDI mais 2, por exemplo, ele está coerente. Então, é possível que mesmo que a gente tenha aprovado um crédito, se essa taxa não estiver coerente com os pares de riscos similares, a gente vete o crédito ao final. E isso se chama controle de risco. E isso é a disciplina. Porque no final do dia, quando você gosta de uma empresa, quer dar crédito para ela, mas a taxa está muito pequena, no final do dia você escolher não emprestar e colocar em caixa o dinheiro. E deixar retorno na mesa, né, um pouco. Então, essa disciplina no crédito, ela é muito necessária para que quando haja um estresse de mercado, uma abertura de taxas, a gente não pegue, a gente sofra menos, o fundo tenha menos volatilidade. Inclusive, nós fizemos aqui, em parceria com a BMC News, uma publicação BMC com dados com dinheiro, das gestoras que tiveram uma performance descolada do grupo de renda fixa em janeiro. Porque o mercado de crédito privado em janeiro foi muito preocupante, justamente por causa não só pelo caso Americanas, mas também pelo estresse gerado por ele, né? Então você tem uma corrida, o equivalente à corrida aos bancos, né? De gente tentando sacar seu dinheiro e, consequentemente, títulos sendo vendidos com pressão de preço. E a Athena pareceu muito bem posicionada nesse ranking, inclusive. E depois, olhando a carteira ali do fundo para investigar, vocês não tinham Americanas, né? Que era um papel comum na carteira dos fundos de crédito privado. Dá para jogar pedra no gestor que tinha Americanas, mas fica a pergunta, por que vocês não tinham? É muito triste, né, o caso de Americanas. É claro que a gente ficou muito satisfeito em não ter, mas a gente não fica feliz num caso de fraude ou inconsistência contábil. Mas eu acho que para falar um pouco de Americanas, é importante dar um contexto de 2022, né? A gente chegou a analisar o crédito em pré-comitê, nem todas as empresas a gente passa para comitê, e essa, inclusive, foi vetada em pré-comitê, né? Onde a gente faz um screening com dados das empresas e a gente chegou a analisar alavancagem da companhia e trajetória ao longo dos últimos anos, e o que a gente tinha observado é que em 2020, a Americanas ela tinha feito um follow-on, captado recursos, e de lá para cá, mesmo assim, a alavancagem só foi deteriorando, só foi aumentando. E
claro que a necessidade de caixa, de uso de caixa, vinha aumentando com o tempo, com a questão de investimento em logística, digitalização. Então a gente para frente achou que o cenário ia piorar e a alavancagem dela já tinha batido os 4, isso naquele balanço disponível. Então para a gente, em pré-comitê, só alguns dados preliminares já foram suficientemente satisfatórios para a gente vetar o crédito. E um destaque importante é que a gente, como a gente não investe baseado em garantia, assim como a gente não investe baseado em garantia, a gente também não investe baseado em controlador. Nós já cometemos esse erro no passado e eu acho que aqui vale falar de questão de processo, né? Gestão não é você acertar. Fazer gestão, na verdade, é você errar todos os dias. A questão é você descobrir onde você está errando e quais processos que você vai colocar dentro da sua análise, dentro do seu processo de investimentos para melhorar. E esse é um erro já cometido no passado e a gente não investe baseado em controlador, histórico, capacidade de injetar dinheiro na companhia caso seja necessário. Então, para a gente, isso já estava descartado. Eu acho que essa era uma grande tese de Americanas, né, do setor, do mercado. Tinham controladores fortes, robustos, de renome e a gente não investe baseado em controladores. A gente gosta, de novo, de emprestar dinheiro para empresas que têm vantagem competitiva, um negócio bom, saudável, alavancagem baixa. E isso, a Americanas não passou nesse critério inicial, então nem chegou para comitê. Mas a gente fica muito satisfeito quando ocorre um evento de estresse no mercado e a gente está fora, a gente fica satisfeito no sentido que os nossos controles estão no caminho correto. Mas eu acho que, como gestora, nós temos que ser humildes todos os dias e usar o caso de Americanas para tentar melhorar os nossos processos, mesmo que a gente não tenha tido esse crédito na carteira. É como um acidente aéreo, né? De você nunca é por um só motivo, né? Exato, a gente costuma fazer essa analogia, Felipe. Para mim, errar faz parte do jogo. Gestão é errar todos os dias. A questão é melhorar processos. Assim como o que você fez a analogia do avião, geralmente os erros nas análises, nas investidas que não dão certo, quando você observa dentro de todo o processo, você vê que não foi um só, não foi em que momento, aí nosso objetivo é descobrir em que momento que a gente errou. E aí até tenho casos para contar, a gente erra sempre, mas o importante de novo é o que você faz para melhorar, né? Para incorporar dentro desses erros, e assim como nos aviões eles fazem, né? Eles pegam os acidentes, destrincham para que não mais ocorram, e assim a gente faz também. Inclusive o caso de Americanas agora, a gente já fez um comitê dentro da Athena tentando simular se a gente tivesse o crédito, qual parte que a gente teria pego, se a gente tivesse de fato levado ao comitê, e fizemos uma reanálise de várias investidas que temos atualmente em carteira para, eventualmente, tentar encontrar algum erro. Então é importante ter essa humildade todos os dias e saber que em algum ponto a gente está errando. Usar o erro, às vezes, nosso mesmo para melhorar e às vezes o dos outros para tentar incorporar aos nossos processos também. Agora, para além do conceito de fraude que tinha ali, a princípio, presume-se ali no balanço da Americanas, tem uma questão de um varejo enfrentando juros altos, que geralmente é endividado pós, né? Mas que ele não aumenta a sua receita conforme aumenta o DI. Pelo contrário, o varejo, quanto maior o DI, tem até menor receita. Isso afeta o fluxo de caixa. Como você vê esse nó no crédito da empresa que tomou lá atrás, esperando, porque a empresa quando toma crédito ela faz suas projeções, ela esperava bater no máximo 7%, 8%, hoje enfrenta o cenário de 13%, 14% e eventualmente não tem fluxo de caixa para comportar, para amortizar essa dívida. Como você vê o desenvolvimento do crédito aí ao longo de 23, tendo esse cenário de estrangulamento? É um desafio enorme para as empresas do varejo. A gente sabe que as margens já são difíceis, apertadas, e aí cabe a nós tentar enxergar se as dívidas estão bem precificadas. No nosso caso, a gente até tem algumas empresas de varejo, mas a gente tem muito pulverizado em pequena quantidade e a gente dá preferência a ter empresas
que a estrutura de capital é muito saudável. Então, eu não gosto de ficar falando muitos exemplos específicos, claro, mas a gente tem, por exemplo, um crédito, pouca coisa de lojas Renner, mas ela é uma empresa que tem uma estrutura de capital muito boa, na nossa visão, uma gestão competente nesse aspecto. Então, a gente prefere ficar nessas empresas de vantagem competitiva e boa estrutura de capital. Mas eu concordo com você, há um desafio enorme para 2023, dado esse cenário de consumo que cai, com altas taxas de juros, e fluxo de caixa que também tende a minguar, em cenários onde principalmente você tem uma necessidade de investimento muito forte, né? Então está meio que casado. Altas taxas de juros e necessidade de investimento num setor que as margens já são apertadas. Então cabe a nós, gestores, analisarmos, você quer estar nessa dívida? Se sim, qual é o yield que você vai pedir para estar nessa dívida, né? A gente prefere ficar um pouco de fora em empresas de muita margem apertada, onde o fluxo de caixa, o cenário é de consumo. Então a nossa visão é melhor ficar com caixa um pouco mais gordo num momento como esse. E, gente, ficar com caixa nesse momento não é uma boa notícia do ponto de vista de retorno, né? É aceitar retornos menores. Mas eu acho que aí vem a nossa disciplina de aceitar retornos menores, mas ter uma composição da carteira mais adequada em termos de risco. E isso é que a gente não abre mão. Falando em aceitar um retorno um pouquinho menor para ter esse controle de risco, pode contar um pouquinho para a gente como vocês enxergam isso, como vocês fazem esses controles de risco? Você já comentou do comitê para a seleção dos investimentos, mas como funciona esse processo de controle de risco e, eventualmente, o que dá para provocar a nossa audiência, que está montando sua carteira também, a repensar as suas metodologias de seleção para renda fixa? Essa é uma boa pergunta, Felipe, porque eu acho que quando a gente fala de risco, muita gente pensa em renda variável. É mais intuitiva a renda variável, né? Porque você precisa, por exemplo, você tem um preço na tela, a mercado. Por exemplo, uma empresa ela vale 20 bilhões de valor de mercado. Na tela, é o preço dela. Mas você, dentro das suas análises, do seu modelo de valuation, acredita que essa empresa não vale 20, ela vale 40 bi. Então você teria, nesse caso, 100% de upside, ótimo, eu tenho um risco que vale a pena porque tem um retorno esperado. Na dívida, eu faço essa analogia para a dívida. A dívida ela também tem preço, só que é menos intuitivo. Então, os nossos controles de risco, no fundo, eles se traduzem em você pagar o preço certo para aquele risco que você quer correr. Tá? Então, isso muitas vezes requer disciplina e deixar na mesa quando você acredita que não vale a pena. Então, por exemplo, ano passado, o que a gente observava, né, em termos de controle de risco, que várias empresas foram vetadas em nosso comitê? Duration. Você emprestar dinheiro ano passado para 1 ano para uma empresa ou para 5 anos, a gente via spreads super apertados, praticamente sem distinção ou muito pequena distinção. Isso para nós é um sinal que o risco está descontrolado do mercado. Ele está aceitando emprestar dinheiro por mais tempo por taxas similares. Então a gente já anota que aqui tem um red flag. Outro exemplo que eu poderia dar por exemplo, emprestar dinheiro para empresas que têm menos saúde financeira do que outras. Então, empresas, risco muito controlado e riscos muito... Junk bonds, por exemplo. A gente observava ano passado no mercado brasileiro também taxas similares. Isso para a gente, para o controle de risco, é fundamental. E isso a gente plota em gráficos e compara como está o mercado. Quando a gente vê pouca distinção, seja para qualidade de crédito, como para duration... tem até um outro exemplo aqui, vou contar para você, Felipe, claro, sem citar nomes, mas a gente chegou a ver casos ano passado de emissões do primário, onde eles nos ligam, é muito comum acontecer isso, o que você... no deal roadshow que a gente chama, que eles nos perguntam, contam de algumas emissões que vão fazer e perguntam se as taxas estão adequadas, o que a gente achava, e a gente, manda o material para a gente analisar. E a gente analisa porque vai passar em comitê. Quando a gente retorna, 1 semana depois, a operação estava praticamente fechada, sem material pronto ainda. Isso é um sinal. Isso é um sinal que a demanda estava tão forte, que será que a análise ela estava tão profunda dos agentes de mercado, dos participantes? Então isso para a gente é outro red flag. Então você ter emissões que a demanda é preenchida rapidamente, sem diferenciação de taxas por duration, por qualidade de crédito. Então tudo isso a gente vai incorporando no nosso processo e a gente demanda mais taxa. É isso.
Isso é risco, é controlar risco. É você demandar mais taxa e ficar de fora da festa, infelizmente. Então, se você for ver, a gente tem um fundo D30. No ano passado, o nosso fundo D30 ficou em torno de 108% do CDI. Se você comparar com a média ficou 110, 112. Não é muito diferente, mas a gente ficou um pouco abaixo. Mas eu costumo dizer, para mim não importa, porque o nosso controle de risco ele vem primeiro. E controlar risco é isso, trazendo para o mundo real. É você colocar preço, não aceitar pagar caro por uma dívida que não vale. É ficar com mais caixa na carteira, emprestar mais curto, ter um pouquinho menos de rentabilidade, mas a disciplina e a filosofia sempre presentes. Você comentou de emprestar mais curto, né? O outro ponto que também, naturalmente, nos Estados Unidos, mas a gente via muito essa mudança de carteira do high grade para o high yield, assim, por muito pouco. Porque quando você não conseguia colocar nada de spread no caixa, e aí, entre aspas, desespero, você fala, vou ter que começar a diminuir minha barra de qualidade, né? É isso. Isso sem falar no controle de liquidez. Porque em 2020... O que a gente observou? Tinham muitas casas de crédito que surgiram em 2017, 2018, que não tinham muito bem casado o passivo com o ativo. Né? Excelente. Então, fundos D1, D30, com ativos sem liquidez, quando houve um momento de estresse muito importante em 2020 e os resgates foram solicitados, eles tiveram que vender a qualquer preço. Então, eu acho muito importante também colocar dentro desse contexto de análise de risco o controle da liquidez. A gente não pode ser ganancioso, né? Tem que ter um controle muito forte de ativo com passivo e sempre deixando rentabilidade na mesa. Tem que vir primeiro. O controle do risco vem antes da rentabilidade. A gestão de um fundo de crédito nesse sentido, aí, de novo fazendo paralelo com o banco, né? O banco vive emprestando dinheiro no longo e captando no curto. Só que por isso que banco quebra toda hora, né? Mas tem muito banco bom que sabe fazer, né? Sem dúvidas. É isso, né? Mas não é fácil. Não, então o fundo também deveria levar isso em consideração antes de fazer uma estratégia dessa. Totalmente, né? Mas é um desafio muito grande fazer. Com certeza. Porque no fundo a gente tem uma pressão muito forte por retorno. Quem tem cota, né, tem responsabilidade. A gente tem que entregar um retorno diário, todos os dias. O cliente quer o retorno. Só que nós é que temos controle do risco. Ou seja, nós é que temos o controle dos ativos que a gente põe dentro da carteira. A que preço que você vai comprar esses ativos. Então, é nosso papel, né? A obrigação é do gestor controlar a liquidez e controlar a quantidade de caixa, enfim, e saber o preço que ele está pagando por aqueles ativos, né? Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui batendo um papo com a Lígia Porchat, sócia fundadora da Athena Capital, sobre fundos de investimento, esse espectro entre renda fixa e renda variável, inaugurando aqui a nossa semana especial, a Semana das Mulheres, trazendo essas gestoras mulheres aqui para o programa. Estamos aqui acompanhando naturalmente o chat, seus comentários, suas perguntas, deixe suas dúvidas, nós vamos responder aqui ao longo do programa e naturalmente deixe o seu like. Você que ainda está aí assistindo, está no ao vivo, mas ainda não deixou o seu like aí no YouTube, deixa o seu like, vamos buscar ali os 300 likes nessa transmissão. E por agora, nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus.
O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com Você com Dinheiro especial de hoje, trazendo a Lígia Porchat para bater esse papo com a gente no mercado de fundos de investimento, e um tema que eu pessoalmente acho muito interessante é esse espectro entre renda fixa e renda variável, entender que não é tão binário quanto a gente aprende lá nas cadeiras da faculdade. Pessoal, aproveito aqui a volta para pedir mais uma vez, deixa o seu like, você está chegando agora no canal da BMC News, faça também sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro, sempre trazendo os principais gestores do mercado, bater esse papo com vocês. Queria aproveitar nesse segundo bloco, até puxando um pouco da temática da semana, para perguntar como foi. Eu sei que a Athena ela teve esse começo de ter todas as sócias iniciais mulheres, né? Como foi isso para vocês e como o mercado financeiro ainda é muito masculino, a gente sente muito isso, até transitando entre as gestoras. Como foi para vocês esse começo e como vocês sentem essa evolução? Melhorou, piorou, está igual? O que tem para melhorar em termos de diversidade no mercado financeiro? A gente montou a Athena Capital, eu e mais duas sócias que já trabalhávamos juntas anteriormente em outra asset. A gente montou em 2013, a gente decide, né, montar a Athena. Foi muito desafiador. Eu acho que montar uma asset é um desafio enorme. Empreender é um desafio enorme. E aí você pega 3 mulheres no mercado masculinizado, sem a presença de um homem com muitos anos de mercado, para você conseguir ter esse apoio de conseguir trazer clientes, de credibilidade, mas ainda assim a gente decide em 2013 montar a nossa asset, e de lá para cá a gente aprendeu muito com esse processo, Felipe. E eu acho que dentro desse desafio, que também teve o pilar da Athena, que é essa obsessão pelo controle de risco, foi justamente pelo enorme desafio que estava na nossa mão. Então a gente sabia naquela época, em 2012, 2013, quando a gente estava pensando no projeto, que a gente não poderia errar. Então a gente precisaria cuidar daquele patrimônio inicial que a gente tinha conseguido, um seed money inicial importante, mas não suficiente. E a gente sabia que a gente precisava fazer direito, trabalhar aquele recurso, trazendo retornos adequados, mas sem errar. E a partir disso, hoje, esse ano a gente completa 10 anos da asset, da Athena Capital, em setembro, a gente está completando 10 anos e a gente fica muito feliz. E aí, trazendo agora as estatísticas, né, que você mencionou, o mercado de assets no Brasil, assets independentes, ainda ele está começando, né? Nós temos em torno de 600 assets independentes, aproximadamente. Esse número nós da Athena mesmo que pegamos através da Ambima, fizemos um estudo ano passado, e são aproximadamente 600 assets, das quais somente 34 são tocadas por mulheres. Mais ou menos 6% do mercado. Ainda é muito pequeno esse número, né? Eu mesma conheço muito poucas, não conheço essas 34. Então eu acho que é importante a gente estar aqui nessa semana falando sobre esse assunto, porque é muito desafiador e a gente precisa estimular, precisa trazer essas mulheres, apesar que a gente vê que esse número está aumentando, mas ainda no Brasil ele é muito pequeno, né? E como
Uma pergunta quase pessoal, né? Mas como fica essa questão em termos de exemplo? Eu imagino quando você começou, esse número era menor ainda, né? Então faltavam essas referências. Você já sente essas novas entrantes, esse número começando a crescer, incentivando jovens entrantes no mercado a também buscar esse sonho? É isso, né? Eu acho que representatividade, mas você falou certo. Quando a gente montou a Athena, não tínhamos exemplos, né? Pelo menos não que eu conhecesse naquela época. E eu acho que a decisão até da Athena da gente passar para uma exposição maior agora, ela vem muito do fato de a gente já ter completado 10 anos, então a gente se sente prontas para hoje vir a mercado. A gente no início, uma das decisões importantes da Athena foi o canal de distribuição nosso foi através do private, não de plataformas. Até porque em 2013 as plataformas nem existiam como hoje. Sim. Você precisava justamente dessas figuras importantes para trazer clientes, porque você não tinha bancos para entrar no equity ou que você conseguisse através das plataformas seus clientes. Então esse foi hoje a gente se sente mais preparado para essa exposição e eu acho que a gente tem produtos consolidados com track record, onde as pessoas podem analisar também a nossa filosofia, a aderência, né, dos retornos à nossa filosofia. E o terceiro ponto é isso que você falou, Felipe, de representatividade. Eu acho que a gente acaba sentindo um orgulho enorme da trajetória que a gente vem construindo e poder também servir de exemplo para outras mulheres e estimular esse mercado tão masculinizado. Mas a gente vê esse número aumentando no Brasil e no mundo, mas ele ainda aumenta numa velocidade muito devagar. Não só no Brasil, é somente 6%, de assets tocadas por mulheres. Mesmo nos Estados Unidos, que é um mercado muito maduro, somente 10% são assets tocadas por mulheres. E tangenciando, mesmo no board, nas diretorias das companhias abertas, ainda é uma presença feminina muito reduzida, né? Muito reduzida. E é interessante que tem um índice do Bloomberg, ele chama Equidade de Gênero, é GEI. Eu convido vocês depois a olharem esse índice, é muito interessante. Esse índice ele foi criado em 2016 e hoje já tem mais de 400 empresas que fazem parte. É um índice grande, ele tem mais de 16 trilhões de dólares de market cap. E são várias empresas que elas têm que responder questionários com alguns pilares de perguntas. Se elas têm políticas anti-assédio sexual, se elas têm... Como que vocês estimulam as lideranças femininas, o desenvolvimento, enfim, tem uma série de questões que elas têm que dar o disclosure, e uma delas é mulheres no board. E mesmo dessas empresas, que são poucas, mais de 400, que se interessam em estar dentro desse índice, a estatística ainda é pequena. É para cada 10 homens em conselho, 3 são mulheres. Para empresas que pertencem a esse índice. Então a gente vê um número ainda muito baixo. É claro que a gente vai ver esse número ao longo dos anos aumentar, até porque tem metas agora dentro de ESG, mas esse número ainda é baixo. Mas aí, aproveitando o gancho dessa pergunta de mulheres no conselho, foi feito um estudo da Citywire que eu achei muito interessante também, no ano passado, sobre estatísticas de mulheres em conselho. Qual foi o impacto no resultado de volatilidade das empresas? Então eles pegaram índices por 10 anos, fizeram essa estatística e pegaram os índices mais importantes do mundo. Russell 1000, Nikkei no Japão, pega todos os índices super importantes no mundo. Fizeram uma análise por 10 anos e separaram empresas que têm mais mulheres no conselho e empresas que têm menos mulheres no conselho. Analisaram por 10 anos. E acho que até para nossa surpresa, mas foi muito satisfatório o resultado, que é fato, não é opinião. As empresas divididas, né, nesses 5 grupos de mais mulheres no conselho e menos mulheres no conselho, as que mais tinham apresentaram menos volatilidade das ações. Isso em todos os índices, com exceção do índice da Índia. E aí eu, de fato, não sei por que justo o índice da Índia, não sei, esse foi o único que a volatilidade não foi menor, de empresas que têm presença feminina em conselho. Então a gente está dizendo, trazer mulheres para o conselho, ela também diminui a volatilidade, a gente começa a ver impactos de fato. Tem outro estudo que foi feito na pandemia, e aí esse é bem interessante, eles pegaram de abril de 2019 a maio de 2020, de propósito, passando pelos meses de março e abril da pandemia, e fizeram um estudo de como foi o desempenho dos fundos, somente os fundos tocados exclusivamente por homens, exclusivamente por mulheres e times mistos. E aí eles mediram a volatilidade nesse um ano e também o máximo drawdown.
Não sei se todo mundo sabe o que é drawdown, mas são perdas consecutivas, em dias consecutivos. E pegando a pandemia, pegando março e abril. As empresas as assets tocadas somente por homens apresentaram maior volatilidade e o maior drawdown, ou seja, as maiores perdas. Mas os times mistos foram os que obtiveram os melhores resultados. Então, assim, a nossa pauta aqui não é comparar retornos melhores ou piores entre homens e mulheres, e sim que a diversidade, o que a gente vem observando é que a diversidade, ela traz menos volatilidade, ela traz melhores retornos, a diversidade. No investimento em bolsa, a gente acaba acompanhando que essa quebra ainda é muito expressiva também. A gente tem crescimento de homens e mulheres na bolsa, mas está difícil, nós buscamos há algum tempo superar a barreira de 1/4 dos investidores mulheres. Né? No seu dia a dia, quando conversam os clientes com vocês, agora com o advento das plataformas, você acaba não conhecendo todos os clientes pessoalmente, como era antigamente, né? Mas você tem ali o CPF, você tem uma organização para saber quem são os clientes. Vocês têm sentido uma busca maior por mulheres de uns tempos para cá? Ou mesmo no investimento ainda há essa resistência muito forte? Do ponto de vista do investidor, eu acho que as mulheres têm se interessado cada vez mais. E nós temos muito cliente private. Como você mencionou, nas plataformas aí a gente não tem contato com o cliente final. Mas dos nossos clientes da base nossa, a gente tem cada vez mais notado interesse por investidoras mulheres e também profissionais. É difícil, muitas vezes a gente quer contratar mulher, mas a gente tem poucas pessoas se habilitando para a vaga. Mas a gente tem notado cada vez mais essas mulheres se interessando sim pelo mercado financeiro. E eu acho que daí a importância da gente discutir e debater sobre o assunto para que elas possam se espelhar e saibam que esse mundo é para todos, né? Não só para os homens. Mas a gente também tem visto vários eventos promovidos por bancos, muito interessantes, de diversidade, trazendo as mulheres para o mercado financeiro e também para outros cargos, né? Estimulando cargos de liderança. Eu acho que é sobre isso, né? A gente tem que falar sobre isso para poder atrair essas mulheres para os investimentos, né? Maravilha. Pessoal, estamos aqui batendo esse papo com a Lídia Porchat, da Athena Capital, sobre fundos de investimento e também agora sobre a presença feminina nas assets, nas gestoras. Vou deixar aqui o abraço para o Regis, que comentou aqui, que estava passando. O Leandro Souza, pessoal, muito obrigado, Leandro, pedindo ali, ajudando nos pedidos de like. Muito obrigado, Leandro, faz um conteúdo bastante interessante sobre investimentos também nas redes sociais. O Alex passando ali, inclusive comentando sobre a honestidade, né, feminina nos cargos de gestão. E agora nós vamos para o nosso segundo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Queremos te convidar para o primeiro Congresso Sou Bem-Sucedido. Será uma imersão onde nós ensinaremos você os caminhos para o sucesso. E você não pode ficar de fora. Esse evento será 100% gratuito, totalmente online, no dia 6, 7, 8 de março, das 8 às 9h30 da noite. E eu tenho certeza que ele vai mudar a sua forma de ver como buscar o sucesso. Para se inscrever, escaneie o QR Code na tela ou acesse o nosso site www.soubemsucedido.com.br.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. PMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a Lígia Porchat, aqui sócia fundadora da Athena Capital, sobre fundos de investimento, processo de seleção dos ativos de renda fixa, variável e essencialmente o espectro, como não é tão seletivo, tão binário, estar em uma e em outra posição. Acho que essa quebra é muito importante, especialmente para o investidor que está entrando agora no mercado e acaba indo by the book, que existe essa distinção. Não, as coisas são mais fluidas que isso. Estamos aí pedindo também o seu like, deixa seu comentário para o programa de hoje. Lígia, eu sei que quando vocês fizeram, né, tocando essa estrutura de investimento, vocês têm algumas características próprias no modelo de gestão. Tem uma brincadeira que a gente conversou em conversas de corredores, você comenta que você não gosta de falar de papéis específicos, né? De falar das posições que vocês têm. Você pode contar um pouquinho dessa história para o público? Olha, Felipe, é justamente pelo controle de risco que não é que é proibido, né? É claro que a gente adora falar das empresas investidas, mas o meu receio, quando a gente vem a público e defende os investimentos, é possível que a gente crie vieses cognitivos. E essa é a minha grande preocupação. Quando a gente vê mesmo em comitê interno, dentro da empresa, o próprio analista que cobre determinada empresa, ele tende a gostar daquela empresa e ter eventualmente um viés comportamental, né, um viés cognitivo dele não querer se desfazer daquele papel eventualmente, né, ou demorar, ter algum tipo de emoção envolvida, e a gente tem que trazer investimentos para a racionalidade o máximo possível. Mas para que a gente traga para a racionalidade, primeiro é necessário conhecer os vieses. E eu acredito que é possível que surja um viés, se eu vier aqui na televisão e eu expuser os meus cases, os meus investimentos, que eu possa eventualmente tomar uma atitude de venda ou de compra mais demorada do que levaria se eu não tivesse exposto, né, minha opinião para todos. Então, é muito mais no sentido de controlar risco do que não gostar de falar. A gente adora falar das empresas, é o nosso dia a dia. A verdade é essa, né? É o que a gente mais gosta de fazer, é analisar a empresa, visitar, conversar com quem toca as empresas, fornecedores. Essa é a nossa vida. Mas daí a vir a público e defender os investimentos, pode ser, eu não digo que é sempre, mas pode ser que eventualmente eu demorasse para tomar uma atitude. E como minha preocupação é sempre o risco, a minha cota, se eu estou fazendo um bom trabalho, se a gente está errando, ou na verdade onde estamos errando, tentando encontrar os nossos erros, então eu fico receosa que isso pudesse levar a uma piora na minha qualidade de gestão. Você comentou, né, sobre esse formato de seleção, acaba ficando preso.
o pessoal, por exemplo, da Giant Steps, eles têm lá, é um fundo quant, e aí eles têm o processo de, olha, um time faz a estratégia e o outro time rebate. Lá na Athena, como funciona essa... Existe uma estrutura para quem levanta os cases que vão para comitê e depois como vai funcionar o debate para ter essa puxada de corda ou não? Todo mundo levanta simultaneamente as ideias e debate simultaneamente as ideias? Na Athena a gente permite que seja um debate colegiado. A gente estimula que as pessoas possam dar ideias, contribuir e, de fato, também tentar chutar para o gol. E não só deixar para o gestor chutar para o gol, né? É muito importante que o analista, além dele apresentar o investimento, defender sua posição, seja de compra ou de venda, que ele também emita a sua opinião ao final do comitê. Eu acredito que devamos fazer isso ou não, comprar ou vender ou não fazer nada. Eu acho que é importante você estimular essa responsabilidade de todos. Claro que a palavra final é do gestor, sempre, mas a gente procura estimular. Mas a gente tem processos, Felipe, que trazem as empresas, né, que a gente chama de screening, um processo inicial, números que chamam a atenção para uma empresa específica. E aí, a partir desses números que nos chamam a atenção, a gente parte para uma análise um pouco mais aprofundada, que é o caso de Americanas que eu comentei. Veio no screening por conta de taxas maiores naquela época do que no mercado, então a partir disso a gente fez um pré-comitê. Foi vetado. Não necessariamente vai para comitê, mas a gente tem hoje, a experiência também está ao nosso lado. A gente acompanha o mercado secundário diariamente e várias taxas, empresas chamam a nossa atenção e a partir disso a gente pode ou não levar para comitê. Pessoal, você que está acompanhando aí pelo YouTube, nós estamos agora com os 281 likes, então vamos buscar esses 300 aí, pessoal. Alguém tem que marcar ali, quero ver passando no chat, o like 300 foi meu, né? Lígia, você comentou do fundo D30, mas hoje vocês têm fundos com cotizações diferentes, estratégias específicas. Você conseguiria comentar rapidamente quais são os produtos da casa e para qual perfil ele é direcionado? Sim, nós temos 5 fundos locais hoje, dos quais 3 são de crédito privado. Então, o Athena Tapir Liquidez Diária, é um fundo D1. Nós temos também o Athena D30, Yield D30, ele tem a liquidez D30, e um fundo de previdência também, que ele é D9. E também temos um fundo de ações long bias e um fundo de ações long only. Isso no mercado local. E no mercado offshore, a gente tem um fundo mútuo, onde eu também faço a gestão de bonds e equities também. E agora, ele é destinado, o nosso prévio é para público geral e o restante dos nossos produtos para investidor qualificado. Mas hoje a gente está presente em praticamente todas as plataformas também. Você comentou de posição no exterior também? Também. Como vocês acessam esse mercado? O processo de seleção fica todo com vocês? Fica. O mesmo modelo? A Athena também é gestora desse fundo que chama Strix Fund nos Estados Unidos e a custódia é do JP Morgan. E eu faço a gestão desse fundo lá fora também. E a gestão, a filosofia é muito similar, viu, Felipe? E eu até, fazendo um breve comentário, a gente mencionou ano passado a falta de spread de crédito. Nos Estados Unidos, esse evento de falta de spread de crédito foi muito mais significativo do que no Brasil por 2 anos, aliás, por 10 anos, desde a crise do subprime até agora. Mas nos últimos 2 anos foi assim, muito desafiador o mercado americano, porque não tinha taxa. Então você poderia emprestar para 1 ano, 5 ou 10, praticamente as mesmas taxas. Então lá foi uma grande escola para nós, a gente já tinha visto esse filme antes. Quando a gente vê ano passado, 2022, aqui sem spread de crédito, era uma situação muito similar aos Estados Unidos, que hoje, com o Fed subindo a taxa de juros, o mercado está muito mais racional. E aqui, trazendo para o mercado local, o mercado está começando a ficar mais racional por conta do evento Americanas. A gente nota já um contágio em outras empresas que nada tem a ver com Americanas, numa demonstração do mercado de uma racionalidade maior, né, buscando taxas melhores. O que, na nossa visão, é muito melhor, é muito mais saudável para o mercado de crédito quando você começa a ter diferenciação de taxas. Quando você, aqui no Brasil, né, tem essa quebra de paradigmas no mercado, eventualmente, primeiro,
esse estresse, né, da redução dos spreads longos depois essa reabertura, a gente começa a ter um mercado escaldado de novo. Então, você imagina que nos próximos anos a gente volte a ter uma contração na abertura de fundos de renda fixa? Olha, hoje eu acho que o cenário está muito mais favorável para a renda fixa, ainda. Uma taxa de juros elevada, apesar de, para você obter retornos muito acima do CDI, é desafiador, o investidor naturalmente ele tende para a renda fixa. Então, num cenário de Selic alta, essa classe de ativos ela fica muito mais favorecida. Então, eu acho que não. Eu acho que ainda muitas assets de crédito podem surgir nesse cenário. A questão não é a quantidade, e sim a experiência no crédito, a análise correta, que riscos que nós estamos correndo. Novamente, eu acho que ficou muito claro para o investidor em 2020 o que era o risco do crédito, porque é muito comum você pensar que não tem cota negativa, que a volatilidade é o melhor indicador para um fundo de crédito. E as crises, os momentos de estresse vêm aí para nos ensinar que crédito vai muito mais além do que receber o dinheiro no final da data de pagamento, né? Que você tem ali um controle de liquidez, de precificação, marcação a mercado, um controle cota a cota, dia a dia, até contágio. Nós que não tínhamos americanos na carteira, por exemplo, a gente também sente nas nossas cotas, porque você tem uma abertura do crédito e os créditos que a gente já tinha na carteira também sofrem. Então, é importante trazer para o investidor esse conhecimento. Investir em crédito não é em renda fixa, não é não ter risco. É qual risco que você quer correr? É risco de crédito privado, então tem risco. Por isso que é muito importante você estar investido num lugar que a filosofia seja compatível com o que você deseja para os seus investimentos. Rogério Torres falou aqui que pegou o like 300, mas não vou falar os métodos. Lígia, eu queria agradecer sua participação, muito obrigado por aceitar nosso convite, trazer, compartilhar um pouco da sua experiência conosco e eu queria que você deixasse para o nosso público também, quem quiser continuar acompanhando o trabalho da Athena, por onde pode encontrar vocês, canais, redes sociais e essencialmente também buscar os fundos lá nas plataformas, você já comentou que está disponível aí nas principais, né? O nosso site é athenacapital.com.br, LinkedIn, Instagram é Athena Capital e, gente, lembrando, é sempre sem H, Athena Capital. Perfeito. Só, ficamos por aqui, fechamos agora o papo com a Lígia Porchat, sócia fundadora da Athena Capital. Encerramos o Você com Dinheiro de hoje, primeiro programa da semana dedicada às mulheres no mundo de investimentos. Nós ficamos por aqui, passamos agora o bastão para o Top News com o fechamento de mercado, a Débora Oliveira e o Gabriel Monteiro. Até amanhã com mais Você com Dinheiro.